Boa tarde, quinto ano B. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Vamos agora à nossa aula de História. Retomando nossos estudos sobre as conquistas de direito ao longo da história do Brasil. Lembrando que História tem bastante texto para a gente ler, então é importante você acompanhar o vídeo até o final, ok? Se estivéssemos agora na nossa sala de aula, vocês iriam compartilhar a leitura. Cada um ia ler um trecho e a gente ia explicar esse trecho. Mas aí, agora que estamos aqui na plataforma, vocês acompanhem, certo? O texto para poder ficar por dentro dos assuntos. Então, vamos lá. Quando a escravidão foi abolida em 1889, os fazendeiros precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras. Para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vinda de imigrantes europeus para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Os estrangeiros também eram incentivados a imigrar ao Brasil para desenvolver o plantio de alimentos voltado à subsistência. Então, o que é que acontece aí nesse parágrafo? Quando a escravidão chegou ao fim, em 1889, diminuiu a mão de obra escrava. E aí os fazendeiros, senhores de engenho, eles não tinham mais os escravos para fazer o trabalho pesado na fazenda. E aí resolveram lançar a proposta de procurar outro tipo de mão de obra para essas lavouras. Então faziam propagandas no exterior, lançando o Brasil como uma terra de oportunidades, de muito trabalho, terras vastas, produtivas, para incentivar as pessoas que não tinham trabalho em outros países a vir morar aqui no Brasil, lançando o Brasil como uma terra de oportunidades. E aí, com a propaganda que eles faziam lá fora, no exterior, as pessoas viam a propaganda, nas estações de trem, nas paradas de ônibus, e eles viam aquelas propagandas e pensavam, aqui não está muito bom para a gente, então vamos para o Brasil, porque lá vamos ter trabalho, não é? Sustento para a nossa família, então vamos morar no Brasil. E aí o que acontece? Os imigrantes que chegaram ao Brasil, dois povos tiveram grande participação, foram os italianos e os alemães. Ambos eram, em sua maioria, pequenos agricultores em seus locais de origem, e ao chegarem ao nosso país, foram trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar direitos, porque, como estrangeiros, não eram considerados cidadãos do nosso país. Porque, ao chegar aqui no Brasil, eles não tinham acesso a tudo o que eles queriam, não tinham direitos garantidos por lei, por ser estrangeiros. E algumas coisas eram complicadas para eles, porque não podiam resolver tudo. Dependiam de ter esses direitos garantidos por lei. Os imigrantes foram tema de poemas, música, pintura, pois a migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que se deslocam para outro país, quanto aqueles que recebem, certo? Ao lado, observe uma dessas obras. Uma obra de Antônio Rocco, Os Imigrantes. Olho sobre tela, foi uma tela de 1910, certo? E está lançada na Pinacoteca de São Paulo, mostrando uma família de imigrantes chegando ao nosso país, certo? Vinham os filhos, a esposa, o marido, todo mundo pensando em melhorar de vida. Com base na observação da obra e da legenda, responda ao que se pede. Quem é o autor dessa obra e em que ano ela foi produzida? Você vai responder aqui no espaço, certo? Pergunta bem fácil, não é? Se olhar a tela, você vai encontrar.
Quem são as pessoas retratadas na imagem? Como é que elas são representadas? Como elas são representadas, essas pessoas aí? Tá certo? Vamos agora para a página 227. Políticas de imigração. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão. A partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Além de alemães e italianos, chegaram japoneses, eslavos e árabes. O principal destino dos imigrantes foram as regiões sul e sudeste do Brasil, que na época passavam por um grande desenvolvimento devido às lavouras de café para exportação. Entre os anos de 1980 e 1930, cerca de 3,5 milhões de estrangeiros entraram no Brasil com a intenção de se estabelecerem. O grande motivo para tal movimento foi o contexto de crise política e econômica na Europa. As viagens da Europa para o Brasil eram patrocinadas pelos grandes fazendeiros, que cobravam os custos dos imigrantes por meio do trabalho. Desse modo, os imigrantes já iniciavam seu trabalho no Brasil endividados. Além das dívidas, os imigrantes não eram considerados cidadãos brasileiros e tinham poucos direitos. O que acontecia aqui nesse trecho? Os fazendeiros patrocinavam as viagens porque, se caso o imigrante lá no seu país dissesse que queria vir ao Brasil, então tinham pessoas lá que já organizavam tudo, né, e até eles e garantiam a viagem, mas aí falavam para os imigrantes: eu vou levar vocês ao Brasil, vou pagar todo o custo da viagem, tudo o que vocês precisarem para chegar lá. Porém, quando chegar lá no Brasil, vocês vão ter que trabalhar para pagar a passagem. Tá certo? Não era de graça, não. Eles tinham que trabalhar para pagar essa passagem de vinda ao Brasil. E aí já começava a morar aqui no Brasil já com uma dívida a ser paga ao fazendeiro. Já chegava aqui com uma dívida. E, além do mais, eles não eram considerados cidadãos brasileiros porque eles tinham poucos direitos por ser imigrantes. Com o passar dos anos, os imigrantes foram adquirindo direitos no Brasil, até que em 1980 criou-se o Estatuto do Estrangeiro, atualizado em 2017 pela Lei da Migração. Com essa nova lei, os imigrantes puderam ter mais possibilidades políticas e civis, ter acesso a programas sociais, além de poderem participar legalmente de sindicatos e de organizações políticas. Ok? A imigração existe até hoje no Brasil e no mundo, especialmente a partir de 2015. O Brasil começou a receber famílias de refugiados. Pessoas que estavam fugindo da guerra vieram morar aqui no Brasil. Então, tanto pessoas vêm morar aqui no Brasil, como tem pessoas do Brasil que vai morar também em outros países. E lá vive uma vida de imigrante, que por não ter direitos garantidos por lei, a pessoa fica às vezes escondida, porque não tem direito a estudar numa escola, a ir num hospital, procurar ajuda médica, porque não tem direitos garantidos. Tá certo? Então, são uma série de problemas que aqui no Brasil, desde 1980, criou-se esse Estatuto do Estrangeiro para que eles pudessem também ter direito e acesso a tudo, como um cidadão. E aqui tem uma pesquisa para vocês fazerem. A cidade onde você mora abrigou imigrantes? Há novos imigrantes chegando à sua cidade? E ao seu estado? Faça uma pesquisa sobre os imigrantes que influenciaram a sua região e registre no seu caderno as informações que encontrar. Então, como moramos numa cidade turística, você observa que existem casos de imigrantes por aqui, não é? E de vários países. Pessoas que vieram para passar uma temporada e acabaram ficando aqui no Brasil.
Vamos ver agora a cultura e religiosidade dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram novos hábitos, como o de consumir certos alimentos e realizar algumas práticas religiosas ou culturais. Diferentemente do que aconteceu com os africanos, essa leva de imigrantes, na maioria das situações, não teve suas manifestações culturais perseguidas ou proibidas. Vamos conhecer um pouco da cultura desses imigrantes. Então, o que é que diz aí nesse parágrafo? Que os escravos africanos, eles também têm a sua cultura. Mas na época da escravidão, muito da cultura dos escravizados, dos africanos, eles faziam seus cultos e manifestações culturais escondido, porque não era aceito aqui no Brasil. Já no caso desses imigrantes europeus, né? Eles não eram perseguidos por sua cultura. E muito dessa cultura nós vemos até hoje, no caso dos alemães. Qual foi a herança que os alemães trouxeram para a gente, não é? Os alemães, por exemplo, ensinaram a plantar e a consumir o trigo, a batata inglesa e os legumes verdes. A carne de porco foi popularizada em nossa alimentação pelos alemães, pois o consumo desse tipo de carne não era frequente em várias regiões brasileiras. Na religião, trouxeram consigo a fé luterana, propagada em cidades fundadas por alemães, em Santa Catarina, como Blumenau e Brusque. Como os alemães foram mais para a parte do sudeste, então lá em Santa Catarina tem muitos imigrantes alemães, certo? Os italianos, o que trouxeram para nós? Os italianos, por sua vez, tinham como costume construir a cozinha separada da casa, pois eles temiam incêndios. Para cozinhar, essas pessoas usavam o focolare, caixão de madeira forrado com terra batida e com um buraco no meio, no qual a lenha era acesa. Eles preparavam um prato delicioso que hoje faz parte da nossa culinária, que é a polenta. Para prepará-la, os italianos suspendiam as panelas em uma corrente que chamavam de catena, e ali mexiam a farinha até deixá-la bem cremosa. Quando a polenta esfriava, eles a retiravam da panela e a colocavam em uma madeira redonda e bem grossa, chamada de panaro, e a cortavam com um pedaço de fio. Os italianos eram fiéis à Igreja Católica e penduravam nas paredes imagens dos santos de sua devoção, bem como crucifixos. Também apreciavam deixar expostos na parede vários retratos de seus parentes distantes, né? E que muita gente faz isso também até hoje, não é? Coloca na sala foto dos parentes que estão distantes como uma lembrança. Sírio e libaneses. Os sírios também nos deixaram muito dos seus costumes. De maneira geral, essas pessoas chegaram ao Brasil a convite de seus parentes e amigos. Eles também ensinaram deliciosos pratos típicos do seu país de origem, como o quibe, o tabule, a esfirra e os pratos feitos com grão de bico. Os imigrantes sírios, assim como os libaneses, também trouxeram uma contribuição muito grande ao nosso país. Um grupo de mulheres da comunidade sírio-libanesa se organizou para arrecadar dinheiro com o intuito de construir um hospital, o que resultou na fundação do Hospital Sírio-Libanês em 1921 na cidade de São Paulo. Esse hospital é um dos grandes hospitais de São Paulo, não é? Funciona até os dias de hoje. É um hospital muito famoso, sírio-libanês. E a presença de árabe islâmica também promoveu
a abertura de mesquitas no Brasil e a formação de comunidades muçulmanas, como em São Paulo e em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí, resultado. Certo? E aí, o que acontece? Cada cultura, cada imigrante, ele contribuiu com algo diferente para a nossa cultura. Então, tem muita coisa que a gente acha que já era encontrada aqui com os indígenas e não era. Então, nós somos uma mistura de culturas diferentes. Temos culturas indígenas, não é? Europeias, japonesas, não é? Chinesas, sírias, libanesas, alemães e assim por diante. Então, temos um pouquinho de cada cultura. Somos uma mistura de povos. E esses povos, quando chegaram ao nosso país, eles se juntaram, não é? À nossa raça para fazer a miscigenação, que no caso é a mistura de raças, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre os imigrantes, né? São pessoas importantes que fazem parte da nossa história até os dias atuais. E aqui encerramos o nosso conteúdo. Fiquem com Deus. E agora você tem atividade de ficha para responder. Atividade de ficha 129 a 130, ok? Consultem o material de vocês, voltem no livro e respondam as questões da página 129 e 130 de fichas de atividade, ok? E amanhã nós vamos fazer a nossa correção.